Lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahvé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar os seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. As vestes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, a mais um encontro nosso que nós estamos tendo aqui sobre a, o tempo litúrgico, né? Sobre o tempo de Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que nos chama sempre para próximo dele. E no encontro de hoje nós iremos falar sobre a Quaresma. Quaresma que vai representar para a gente exatamente o que a gente acabou de ler no livro de Deuteronômio. Esse tempo de provação, esse tempo de reconhecer a nossa culpa, reconhecer as nossas misérias. É um tempo de deserto, é um tempo de reflexão. Então nos acompanhe, siga-nos, ative as notificações, curta o vídeo, tem coisa boa quase todo dia. Pacem Domine in diebus nostris, quia non est Desde o primeiro domingo da Quaresma, a liturgia da igreja, ela traça, ela coloca ali para gente, exatamente durante 40 dias, que vão começar ali na quarta-feira de cinzas, um grande momento, uma grande espera, que terminará com a morte e com a festa da ressurreição de Jesus. A Quaresma, esse tempo de Quaresma, é um tempo para nós podermos indagar sobre a nossa vida. É um tempo íntimo de buscar o retorno à casa do Pai. Não há como eu chegar na Páscoa, não há como eu vislumbrar a ressurreição de Cristo se eu não passo pelo deserto, não passo pela Quaresma. Esse período é um período que a igreja busca despertar de novo a necessidade de renovarmos o nosso coração de pedra, de transformarmos o nosso coração num coração de carne, humano, limitado, humilde, porém grande em busca de amor, grande em busca de misericórdia, grande em busca das coisas do alto, né? No missal romano, né, nosso missal romano, tem uma oração que o padre faz que é muito bonita, que eu pincei ela aqui pra gente, que diz assim, ó: se trata de que nos ponhamos nas mãos de Deus para progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a essas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Então, o período quaresmal é um período de conversão, é um período para nós redirecionarmos
os nossos passos, que às vezes estavam longe dos passos do Senhor, estavam longe do caminho do Senhor, que não trilhavam o caminho que Deus pede para que nós trilhamos. Então, a quaresma é essa ordem do homem. É pegar tudo que está bagunçado e começar a colocar num caminho que vai levar à cruz e que levará à ressurreição. É como vai dizer, né? Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ou seja, transforma o meu coração. Né? A quaresma é esse período de colocar fogo. Colocar fogo no sentido de purificar, no sentido de limpar, no sentido de transformar, para podermos assim bem celebrar a grande festa cristã, a grande festa católica, que é a própria Páscoa. E da onde ela parte, Mateus? Ela parte lá do Antigo Testamento. Lá quando o povo de Israel estava perdido, estava escravizado, estava sem direcionamento. E quando a gente olha para a Quaresma, a gente vê que existe então uma profundidade lá já com o Antigo Testamento. Esses 40 dias que nós celebramos da Quaresma são os 40 anos que aquele povo ficou em busca da terra prometida, prometida por Deus, a um ponto de Moisés não entrar na terra prometida. E o bonito é perceber que durante esse período de 40 anos, por diversas e diversas vezes, Deus veio, Deus auxiliou, Deus esteve ao lado, porque o povo pedia. Né? O povo necessitava da graça de Deus e durante esse tempo não faltou nada, que Deus concedeu tudo para eles no deserto. A quaresma é esse tempo de nós pedirmos tudo para Deus. Pedirmos um coração humilde, pedirmos perdão dos nossos pecados, reconhecermos as nossas limitações. Né? A quaresma é o período real de fazermos o nosso deserto humano germinar coisa boa. E só Deus pode fazer o milagre de diante do deserto nascer, criar, gestar coisas boas. Outra coisa que é importante de lembrarmos aqui na quaresma, e eu anotei aqui pra gente, é de que, olha, no deserto da nossa vida, certamente nós experimentamos as fadigas e os problemas. E muitas das vezes nós precisamos dessa ajuda de Deus para que nós possamos caminhar com ainda mais vontade, com ainda mais força, com ainda mais coragem no deserto nosso de cada dia. E só Deus, com a sua pedagogia, só Deus, com a sua delicadeza, sabe como fazer para que a nossa vida então se desenvolva, para que a nossa vida gere frutos, para que a nossa vida tenha realmente raízes profundas. E é interessante que todo esse contexto dos 40 anos que esse povo ficou do deserto, depois vai refletir no próprio avanço disso, né? No próprio fim disso, que se dá com o Novo Testamento, quando Jesus também fica um período no deserto, quando Jesus também é tentado, quando Jesus também sofre o deserto humano, é tentado pelo demônio e ali ele permanece crendo em Deus Pai Todo-Poderoso. Vejam a carta aos Hebreus, quando diz assim, ó, os primeiros a receberem a boa nova não entraram por causa da desobediência. E Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Esse hoje é o hoje de Cristo. Esse hoje é a inauguração que Cristo faz através da sua encarnação, através da sua vida,
né, da sua glorificação aos céus. É esse Deus que então vai nos conduzir para o êxito definitivo, né, para a morada eterna, para a terra santa que não passará. E isso só acontece se nós nos colocarmos em obediência. Se nós nos colocarmos nas regras, nas normas, nas setas que Deus nos faz durante esse período. Porque Jesus também passou por esse deserto, né? Jesus também ficou o tempo de retiro, o tempo de afastamento. E isso é importante para nós, porque a quaresma irá nos ensinar, se nós ali deixarmos, né, vai nos ensinar sobre as nossas tentações, sobre os nossos pecados, sobre as nossas mazelas. A quaresma é um ótimo momento, meus caros, para nós vermos as nossas fragilidades, né? Para nós vermos o quanto nós precisamos melhorar, o quanto devemos lutar, o quanto devemos rezar, o quanto aquele sinal do pó em nossa testa faz sentido. E faz sentido porque me lembra que eu não sou nada mesmo. Pegue lá, fica uma dor de cabeça, tem uma dor de garganta, parece que nada mais funciona porque a sua garganta está dolorida. Por quê? Porque você é limitado, porque você é pequeno, porque você é pobre, você é quebrável. E a quaresma ensina isso, né? A quaresma nos coloca nesse chão. E é bonito perceber, porque logo depois, nesse tempo quaresmal, no segundo domingo da quaresma, tem ali um momento, né, chamado de transfiguração do Senhor. Durante o segundo domingo da quaresma, a igreja nos afirma, né, ou nos reafirma, melhor dizendo, a convicção da certeza de que Jesus é realmente Filho de Deus, né, que Jesus se transfigura à imagem divina. E nós também, se assim quisermos, participamos e participaremos ainda mais dessa glória. Se e somente se soubermos nos unir ao sofrimento, à cruz, ao carregar o peso dela, a fazer bem feito o que tem para ser feito, de não reclamar, de acreditar, de lutar, de buscar. E só isso é possível através do alimento da fé, do alimento da oração, de uma intimidade real com Deus. Na liturgia da igreja é bonito perceber que nós temos ali 3 grandes modelos no período quaresmal que serve para nós vermos como Jesus nos olha durante esse período. Nós temos ali um primeiro, que é a samaritana, e ali na samaritana a gente vê Jesus superando o pecado, reconhecendo ali na samaritana a possibilidade dessa água viva que é o Cristo, que tem sede de nós, que é a água viva que jorra, que é o período da quaresma também, de nós realmente vivermos essa água que limpa, essa água que restaura, essa água que dá vida, que a gente conta ali na samaritana, a gente conta também ali no cego, através da Sagrada Escritura, quando então a gente olha e vê Cristo sendo a luz do mundo. Que nós não sejamos cegos, né? Que durante esse período quaresmal a gente perceba o quanto que Deus resplandece em nossa vida se nós deixarmos. O quanto da mão de Deus tem no nosso dia a dia. Eu digo sempre que Deus me mima muito. E talvez eu só possa dizer que Deus me mima muito porque eu consigo olhar e ver a mão de Deus na minha vida. O cego de nascença nos ensina isso também. Que nós precisamos deixar ver, né? Aprender a olhar a mão, o projeto, os desígnios de Deus em nossa vida.
E um terceiro momento que é bonito nesses evangelhos é quando a gente passa então por Lázaro, que mostra a ressurreição de certa medida, que vai nos recordar que Jesus veio para trazer vida, vida nova, vida em abundância, vida da graça. E se eu consigo ter esses três pilares, o pilar da samaritana, que limpa, restaura, lava, nutre, o olhar do cego de nascença, que aprende a olhar, aprende a ver com os olhos certos as coisas do mundo, e através de Lázaro, que mostra a vida nova, mostra a nossa grande espera que é a ressurreição, nós assim então percebemos a força que Deus nos dá, né? O tripé que pode sustentar a nossa fé, principalmente durante esse percurso quaresmal desses 40 dias que espera a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para isso acontecer, temos que nos colocar no caminho penitencial. Temos que realmente prostrar-nos diante de Deus e pedir miséria, né? Pedir perdão. Meu coração é miserável, Senhor, mas eu estou diante de Ti, né? Eu sou pecador, mas eu estou diante de Ti. É realmente reconhecer essa fragilidade diante do amor e da força de Deus. Né? No domingo da quaresma, acho que é o terceiro domingo da quaresma, tem uma oração que o sacerdote faz, que ela é assim, ó. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade. Vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolher essa confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Está aí um grande remédio que a gente pode ter durante a quaresma. O jejum, a esmola e a oração. Por quê? Porque através dessa fórmula, a gente se aproxima ainda mais de Deus. Oração, para nos relacionarmos com Deus. Esmola, para nos relacionarmos com o outro. E jejum, para relacionarmos conosco. Se a gente pegar o catecismo da igreja, eu acho que a partir do parágrafo 1400 e pouquinho, a igreja lá mostra a oração, mostra lá o jejum, mostra lá a esmola, como o grande passo que a gente pode dar conosco, com o outro e com o próprio Deus. Então, rezar, jejuar, dar esmola. Só assim eu consigo me aproximar realmente desse Jesus que se faz presente na Eucaristia. Por isso que o período quaresmal é um período onde tem mutirão de confissões, é um período que tem reflexão sobre esta dinâmica de que Jesus perdoa, de que Jesus salva, de que Jesus restaura, se, guardem isso, se eu deixar me abrir para essa misericórdia. Jesus tem uma educação que nós não temos noção. Só age quando nós deixamos ele agir. Né? Jesus só age. Tem um quadro, eu não vou lembrar agora o pintor, mas acho que o nome do quadro é Jesus Bate a Porta. E nesse quadro, nesse afresco, Jesus está fora de uma casa, com uma lanterna, com um lampião na mão, e bate a porta. E o pessoal que analisou a imagem percebeu que não existe maçaneta. Não existe maçaneta no lado de fora da porta. Por quê? Porque Cristo só entra quando nós nos abrimos a Ele. A maçaneta está ao nosso lado. Ele bate, ele chama, ele vem, mas vai da pessoa abrir-se a essa visita.
deixar essa visita entrar, deixar essa visita conquistar a nossa morada. Por isso que a quaresma se torna esse grande caminho. Um caminho que vai buscar na confissão, uma vida próxima ao irmão, uma vida de oração, para que quando Jesus ressuscitar, nós estejamos prontos, limpos, restaurados. Tem uma oração uma oração sacerdotal que o sacerdote pode fazer no final do ato penitencial, que é muito linda. Eu queria terminar esse encontro falando um pouquinho dela, que ela diz assim, olha lá. Depois, né, o sacerdote foi, tudo bem, escutou, deu a penitência, absolveu, e aí o sacerdote pode rezar assim, se ele bem entender, né? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, tuas obras e a tua paciência sirvam de remédio para os teus pecados, aumento da graça e prêmio da vida eterna. Vá em paz. É isso. Quaresma nos ensina a ir em paz. Mas para ir em paz, eu preciso estar com um bom exame de consciência, uma boa confissão, com intimidade com Deus e buscando isso cada vez mais com paciência, com humildade, fazendo um pouco todo dia um pouco. Que Deus possa nos conceder essa graça de, no período quaresmal, que inicia-se lá na quarta-feira de cinzas e vai terminar ali no domingo de Ramos, que a gente possa, durante esse período, viver, e melhor do que viver, né? Conviver com essa verdade de um Cristo que se aproxima, bate a porta e nós abrimos e deixamos ele entrar. Que Deus possa conceder essa graça, que a gente possa ir semana a semana acompanhando mais um pouquinho, bem brevemente, com breves reflexões sobre o tempo litúrgico da igreja. Começa com o Advento, né? Falamos do Advento, falamos do Natal e agora a gente falou da Quaresma. Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Todo dia, quase todo dia, tem vídeo novo aqui, seja filosófico, seja sobre a condição humana, seja dentro da fé católica, mas sempre ali, né, olhando para o real, olhando para a realidade minha, nossa, da humanidade como um todo. Certinho, pessoal? Muito obrigado, um abraço, até!